segunda aula prática de radiologia torácica, onde vamos começar a estudar lesões pulmonares. A primeira lesão a ser estudada são as atelectasias, que por definição representam a perda de volume de um segmento, de um lobo de todo um pulmão, ou seja, é quando ocorre a saída de todo o ar do espaço alveolar sem substituição por outro material. Então isso leva ao colapso pulmonar. E há diferentes causas, seja por obstrução, por compressão extrínseca a um segmento pulmonar, passiva nos casos de pneumotórax, perda de volume por fibrose, a chamada restritiva, ou ainda por alteração da produção de surfactante, nos casos, por exemplo, em crianças com síndrome da membrana hialina, ou mesmo em adultos em situações específicas, como, por exemplo, após radioterapia. Então, nos casos de atelectasia, o que nós observamos nos pulmões é que os vasos eles tendem a se aproximar, há um desvio das cissuras interlobares, desvio também para o lado da atelectasia do mediastino e diminuição do espaço entre os arcos costais. Também pode ser vista elevação da cúpula diafragmática do mesmo lado da atelectasia. Conforme o processo progride, ou seja, se acentua a perda de ar dentro dos alvéolos ou dos espaços alveolares, o que pode ocorrer é que haja o pulmão fique denso e eventualmente são visíveis brônquios com ar em suas luzes, que são chamados broncogramas aéreos. Se houver colapso de um segmento ou de um lobo de um pulmão sem broncograma aéreo, sempre deve-se pensar na possibilidade de obstrução brônquica. Isso deve ser lembrado. Claro que as causas são variáveis dependendo da faixa etária. Nas crianças, deve-se lembrar de corpos estranhos dentro da via aérea, enquanto que nos adultos a possibilidade de neoplasia sempre deve ser considerada. Esse é um caso de uma criança que teve um quadro de asma e é possível observar a redução volumétrica do pulmão direito em relação ao esquerdo. Também observa-se que há uma opacidade no útero superior desse tórax e as setas apontam para o limite sisural, onde o pulmão, o lobo superior direito tem uma densidade aumentada e o seu volume está reduzido. Então, e também há a presença de broncogramas aéreos em seu interior. Então, um colapso pulmonar, ou melhor, de lobar, e nota-se a perda de volume do pulmão com desvio sisural. Outras alterações que são vistas, podem ser vistas nas radiografias relacionadas às lesões pulmonares são os nódulos. Nódulo é são todas as imagens arredondadas que têm até 3 centímetros de diâmetro e estão dentro do parênquima pulmonar. Se a lesão tiver mais do que 3 centímetros, ela é chamada de massa. Então, em situações onde radiograficamente são visualizados nódulos, a tomografia computadorizada deve ser realizada para avaliação das características desse nódulo. Ele pode ter achados como calcificações, gordura, que caracterizam a benignidade desse nódulo, mas ele também pode determinar que esse nódulo é suspeito, ou seja, pode representar outro tipo de lesão, inclusive uma neoplasia. Então, muitas neoplasias são diagnosticadas radiograficamente e a tomografia computadorizada é utilizada para o estadiamento. Mais recentemente, se começou
nos Estados Unidos a usar a tomografia computadorizada com baixa dose de radiação para identificar nódulos abaixo da resolução dos métodos das radiografias, e isso então de forma mais precoce, para que se faça diagnóstico de câncer antes que apareçam metástases. Esses são estudos de rastreamento de neoplasia de pulmão. Quando se tem múltiplos nódulos pulmonares, eles podem representar mais comumente neoplasia metastática, metástase principalmente de neoplasias extratorácicas, como tireoide, mama, rins, sarcomas, também neoplasias de fígado, estômago, cólon. Podem dar metástases para os pulmões, além de outros órgãos. Processos infecciosos também são causa de múltiplos nódulos pulmonares. E aí podemos ter granulomas, tanto relacionados à tuberculose, quanto a pneumoconioses, infecções fúngicas e outras situações. E também em quadros agudos, né, de infecção com disseminação hematogênica, no caso da embolia séptica. Esse é um caso de um paciente com múltiplos nódulos pulmonares de diferentes tamanhos, um paciente com sarcoma. Imagens hipertransparentes no parênquima pulmonar são aquelas onde o pulmão fica mais escuro. Isso tanto em radiografias do tórax quanto na tomografia computadorizada. E as radiografias do tórax têm uma aplicação muito limitada na avaliação das lesões hipertransparentes, enquanto que a tomografia indiscutivelmente é o método de imagem por excelência para avaliação, onde permite que se identifique o tipo de lesão, enfisema e subtipos de enfisema, doenças relacionadas a pequenas vias aéreas, formações císticas, pulmonares, etc. E também a extensão das lesões, no caso do enfisema, também a sua quantificação. Normalmente, quando se avalia um paciente como esse, que era uma mulher tabagista de longa data, olha-se a radiografia e já se pensa, o paciente tem enfisema. Só que radiograficamente a gente tem que pensar quais são os sinais que estão sendo vistos e que permitem que se pense que esse indivíduo tem um enfisema. Em primeiro lugar, aumento do volume dos pulmões, retificação das hemicúpulas diafragmáticas. Também se observa aumento da transparência e redução de calibre de vasos nos terços superiores dos pulmões, e nesse caso também hilos pulmonares aumentados. Ou seja, utilizando todos esses sinais, chega-se à conclusão de que esse paciente deve ter um enfisema pulmonar. Contudo, são sinais indiretos, porque nós não vemos especificamente as lesões pulmonares que causam esse aumento da transparência. O paciente, a tomografia computadorizada, ela permite avançar nesse tipo de avaliação. Nesse caso, pode-se ver as setas vermelhas apontando para formações císticas na periferia dos pulmões, inclusive grande bolha na porção mais anterior do lobo superior direito. Nesse outro caso, as alterações e os quadrados estão mostrando como se fosse ruído de traça, áreas mais escuras envolvendo os vasos. Então, esse também é um outro tipo diferente de lesão hipertransparente pulmonar. E aqui no caso, a imagem da esquerda é um enfisema paraseptal, enquanto que a imagem da direita é um enfisema pulmonar centrolobular, característico dos pacientes tabagistas.
Como conclusão, o que nós podemos dizer? Que as radiografias simples elas permitem a identificação de muitas lesões, principalmente dos nódulos pulmonares e de atelectasia. É limitada na avaliação das doenças hipertransparentes pulmonares. E a tomografia computadorizada é o método que deve ser aplicado na avaliação sequencial das lesões dos nódulos pulmonares, principalmente dos nódulos pulmonares solitários. No caso dos pacientes que tenham múltiplos nódulos, e principalmente quando há uma neoplasia extratorácica, deve-se pensar que tipo de neoplasia o paciente tem para justificar a investigação com tomografia computadorizada do tórax. Por exemplo, se for uma neoplasia, um sarcoma, mesmo que a radiografia seja normal, a tomografia se impõe, porque nódulos abaixo de 7 milímetros não calcificados tem resolução, não há resolução suficiente para a sua identificação, então a tomografia ela se torna mandatória. Em outras situações, como por exemplo uma neoplasia de próstata, em que a radiografia de tórax seja normal, já não se faz necessário, porque não é tão comum que esses indivíduos tenham na apresentação, principalmente inicial, metástases pulmonares. É muito isso se os pacientes, do ponto de vista respiratório, forem assintomáticos. Se houver sintomas, aí a história já muda. Então, muitas vezes, dependendo da sintomatologia, do quadro clínico, mesmo que a radiografia seja normal, eventualmente pode-se pensar na realização da tomografia. Também a tomografia permite, aí de uma maneira com muito mais detalhe, a avaliação do tipo e da extensão das lesões hipertransparentes pulmonares, como o enfisema. E também a tomografia no estadiamento de neoplasias pulmonares, mas não apenas no estadiamento local, mas também à distância, seja, por exemplo, na neoplasia pulmonar, a avaliação do mediastino, mas também de órgãos à distância, metástases para fígado, cérebro, ossos, etc. Muito obrigado.